Na antiguidade, algumas cidades não eram apenas difíceis de viver, elas eram verdadeiros infernos na terra. Lugares onde a vida era barata, a morte estava sempre à espreita e a esperança se tornava uma lembrança distante. Este não é apenas um relato sobre ruínas e lendas esquecidas. É uma viagem pelos recantos mais sombrios da história, onde o sofrimento humano atingiu seus extremos. Prepare-se para descobrir as 5 piores cidades para se viver na era antiga, onde cada rua carregava histórias de opressão, desespero e destruição. O que transformou essas cidades em cenários de pesadelo? A resposta revelará muito mais do que simples vestígios do passado. Não perca essa chance de explorar os horrores que a história tentou enterrar. Assista até o final e descubra o que restou dessas cidades amaldiçoadas. Não perca essa chance de explorar os horrores que a história tentou enterrar. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este vídeo com amigos que também amam história. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Cidade número 1, Babilônia. Imagine viver em uma cidade onde o medo é uma presença constante, uma sombra que paira sobre cada esquina. Essa era a realidade de Babilônia, uma das mais poderosas metrópoles da antiguidade, conhecida por sua imponente arquitetura e por seus feitos extraordinários. Mas por trás de toda essa glória, escondia-se um regime de tirania e opressão que tornava a vida dos seus habitantes uma verdadeira provação. Babilônia era mais do que apenas uma cidade. Era o centro de um império que se estendia por vastas regiões, e seu poder era mantido através de um controle rígido sobre a população. As leis eram severas e a justiça, na maioria das vezes, inexistente. A elite governante vivia em luxo extremo, enquanto o povo comum sofria sob o peso de impostos altíssimos e de uma desigualdade social avassaladora. Dentro das muralhas da cidade havia uma constante vigilância. Espiões e informantes estavam por toda parte, e qualquer sinal de descontentamento era sufocado rapidamente. Muitos viviam com medo de serem acusados injustamente de traição ou de conspiração contra o rei, uma acusação que frequentemente resultava em uma execução pública. A vida cotidiana em Babilônia era marcada por uma atmosfera de desconfiança, onde até mesmo os vizinhos evitavam conversar abertamente, temendo que suas palavras fossem usadas contra eles. A arquitetura grandiosa de Babilônia, incluindo os famosos jardins suspensos, era uma fachada que escondia as duras realidades da vida na cidade. A grandiosidade desses monumentos não refletia a vida dos moradores comuns que lutavam diariamente para sobreviver em um ambiente hostil. A maioria das pessoas vivia em condições miseráveis, em habitações precárias, enfrentando o perigo constante de ser arrastado para algum conflito ou revolta. E não eram apenas as forças internas que ameaçavam Babilônia. A cidade, situada em uma encruzilhada de rotas comerciais, estava sempre na mira de invasores e de rivais poderosos que ansiavam por conquistar suas riquezas. A pressão constante de ameaças externas, combinada com a opressão interna, fazia da vida em Babilônia uma experiência angustiante. As paredes da cidade, que deveriam proteger, muitas vezes pareciam mais como uma prisão que aprisionava seus habitantes em um ciclo interminável de medo e desespero. Mas apesar de toda essa escuridão, Babilônia ainda tinha um destino reservado. O que teria acontecido a essa cidade, que foi palco de tantas histórias de poder e sofrimento? E o que viria a seguir quando as muralhas que protegiam Babilônia finalmente caíssem? Cidade número 2, Jericó. Uma cidade que se ergueu com muralhas gigantescas era vista como inexpugnável. Suas defesas imponentes, que pareciam indestrutíveis, eram o orgulho de seus habitantes e o temor de seus inimigos. Mas por trás dessas muralhas, a realidade era muito diferente.
Jericó não era apenas uma fortaleza, era uma cidade impregnada por uma maldição que selaria seu destino de forma trágica. Os relatos sobre Jericó falam de uma cidade que, apesar de sua aparente segurança, estava mergulhada em corrupção e decadência. A prosperidade da cidade atraía tanto comerciantes quanto saqueadores, e essa riqueza fácil tornou os governantes de Jericó arrogantes e complacentes. Eles acreditavam que suas muralhas eram a garantia de uma proteção eterna, mas ignoravam os sinais de que algo muito mais sinistro estava em jogo. A vida dentro das muralhas de Jericó era marcada pela desigualdade e pela injustiça. Os ricos viviam em luxo, enquanto a maioria da população enfrentava condições de vida deploráveis. A corrupção estava em todos os níveis da sociedade, e a opressão dos mais fracos era uma prática comum. Essa atmosfera de decadência moral e espiritual corroía a cidade de dentro para fora, preparando o terreno para uma queda inevitável. E então veio o dia em que as muralhas, que por tanto tempo haviam protegido Jericó, foram destruídas de maneira tão súbita e completa que os habitantes mal tiveram tempo de reagir. Mas o que realmente aconteceu? Qual era a origem dessa maldição que trouxe a ruína a uma cidade tão poderosa? E mais importante, qual foi o pecado que Jericó cometeu para merecer tal destino? As respostas a essas perguntas revelam uma história de orgulho desmedido, escolhas erradas e um castigo que ressoaria ao longo dos séculos. Mas a história de Jericó não termina aqui. O que foi que realmente desencadeou essa destruição? Existe mais por trás das ruínas de Jericó do que os olhos podem ver. E o que poderia ter sido feito para evitar esse trágico fim? O que aconteceu a seguir lança uma nova luz sobre a verdadeira natureza do que aconteceu em Jericó e deixa uma lição amarga que ecoa até os dias de hoje. Cidade número 3, Tebas. Tebas, uma das cidades mais antigas e importantes do Egito, era uma terra onde a glória de tempos passados havia se transformado em desespero. Durante anos, foi o centro de poder e cultura, mas em sua decadência, tornou-se um lugar de fome, violência e caos. Para os habitantes de Tebas, viver ali era enfrentar uma batalha diária contra a miséria e a guerra. A cidade, que outrora prosperou, estava agora dividida por conflitos internos. Facções rivais lutavam pelo controle, transformando as ruas em campos de batalha. A violência era desenfreada e os cidadãos comuns eram os que mais sofriam. Ninguém estava seguro. Qualquer um poderia ser apanhado no fogo cruzado de uma disputa que não lhes dizia respeito, mas que lhes custava tudo. A lei era um conceito distante e a sobrevivência dependia mais da sorte do que de qualquer outra coisa. A fome era outra inimiga cruel em Tebas. Com as guerras civis devastando as colheitas e interrompendo o comércio, os suprimentos escassearam rapidamente. O pão, que antes era abundante, tornou-se um luxo inacessível para muitos. Famílias inteiras se viam reduzidas a mendigar por restos, e o desespero levou muitos a atos extremos. Roubo e saque se tornaram comuns, e o tecido social de Tebas se desintegrou, deixando os fracos à mercê dos mais fortes. A corrupção dos líderes locais apenas agravava a situação. Governantes que deveriam proteger o povo estavam mais preocupados em enriquecer às custas dos cidadãos. A injustiça permeava todos os níveis da sociedade e o povo, enfraquecido pela fome e pela violência, não tinha forças para se rebelar. A esperança que um dia havia sido um farol em Tebas foi substituída pelo medo e pela resignação. A grandeza de Tebas estava desmoronando, assim como suas estruturas físicas. Os templos magníficos e palácios que antes eram símbolos de poder e estabilidade, agora eram testemunhas silenciosas da queda de uma cidade que não conseguiu se proteger de si mesma. As promessas de riqueza e prosperidade haviam se transformado em mentiras vazias, e os habitantes de Tebas viviam sob a sombra de um colapso inevitável. Mas o que causou esse declínio tão rápido?
Como uma cidade tão poderosa, que um dia foi o coração do Egito, caiu tão baixo? A resposta se esconde nas decisões dos homens que a governaram, nas traições e na ambição desenfreada que corroeu Tebas de dentro para fora. E enquanto a cidade se afundava em ruínas, a pergunta que permanecia era: haveria um caminho de volta para Tebas, ou ela estava destinada a ser apenas mais uma página triste nos anais da história? Cidade número 4, Pompeia. Em Pompeia, a vida do cidadão comum era marcada por um cotidiano de prazeres superficiais e rotinas aparentemente tranquilas. Mas sob essa fachada se escondia um ambiente de decadência moral e perigos constantes. A cidade, famosa por seus banhos públicos, teatros e festivais, era também um lugar onde os excessos e a imoralidade estavam profundamente enraizados na cultura local. Para muitos moradores, o dia começava nos mercados lotados, onde o comércio de alimentos e mercadorias era intenso. No entanto, a prosperidade de Pompeia vinha acompanhada de uma profunda desigualdade social. Enquanto os ricos se banqueteavam em festas extravagantes, a classe trabalhadora lutava para sobreviver, muitas vezes em condições miseráveis. Escravos e servos eram tratados como objetos, sem direitos e expostos a abusos constantes. A corrupção era uma realidade palpável em Pompeia. Governantes e autoridades frequentemente se envolviam em esquemas de enriquecimento ilícito, ignorando as necessidades dos cidadãos comuns. A justiça era manipulada, favorecendo os ricos e poderosos, enquanto os pobres raramente encontravam proteção ou apoio. A ganância e o desejo por poder criaram um ambiente onde a lei era uma ferramenta dos opressores e não um meio de garantir a segurança e o bem-estar da população. O pecado e a imoralidade eram visíveis em todos os aspectos da vida em Pompeia. A prostituição era não apenas comum, mas amplamente aceita, com bordéis funcionando abertamente em diversos pontos da cidade. A prática de rituais religiosos envolvia sacrifícios e atos que hoje seriam considerados brutais, refletindo uma sociedade que havia perdido o sentido de moralidade. A busca por prazer imediato dominava a mentalidade dos pompeianos, levando-os a ignorar qualquer sinal de perigo ou advertência. O perigo em Pompeia não era apenas moral, mas também físico. As ruas, especialmente à noite, tornavam-se perigosas devido ao aumento da criminalidade. Bandidos e gangues aterrorizavam os bairros mais pobres, onde os cidadãos viviam com medo de serem assaltados ou atacados. A violência era uma parte integrante da vida em Pompeia, com disputas frequentemente resolvidas de maneira sangrenta, seja em duelos pessoais ou em confrontos de rua. E enquanto a vida seguia esse curso autodestrutivo, o Monte Vesúvio, que pairava sobre a cidade como uma presença silenciosa, era ignorado pela maioria. Os pequenos tremores e a fumaça que ocasionalmente surgia do vulcão eram vistos como meras peculiaridades, e ninguém imaginava que aquele seria o maior perigo de todos. Quando o Vesúvio finalmente despertou, Pompeia foi engolida em uma erupção catastrófica, soterrando a cidade e seus pecados em uma espessa camada de cinzas e pedras. A destruição foi tão rápida e total que a cidade ficou congelada no tempo, um testemunho das vidas que foram abruptamente interrompidas e dos perigos que foram ignorados até o último instante. Pompeia, outrora vibrante e cheia de vida, tornou-se um símbolo de como a indiferença ao perigo e a decadência moral podem levar à ruína completa. Cidade número 1. Cartago. Cartago, uma das cidades mais poderosas do Mediterrâneo, era um lugar onde a glória e a brutalidade andavam de mãos dadas. Conhecida por suas riquezas e por seu vasto império comercial, Cartago também carregava o peso de práticas que chocariam qualquer observador moderno. Para os habitantes comuns, viver em Cartago significava navegar em um mundo de opulência extrema e perigos constantes, onde o preço do poder era pago em sangue. A cidade
com seus portos movimentados e mercados abarrotados de mercadorias exóticas, era o coração pulsante de um império que se estendia por várias regiões. Mas, por trás dessa fachada de prosperidade, havia um lado sombrio. A sociedade cartaginesa era marcada por uma brutalidade que permeava todos os aspectos da vida. Sacrifícios humanos, especialmente de crianças, eram realizados para aplacar os deuses e garantir a continuidade do poder da cidade. Esses rituais bárbaros, realizados em altares públicos, eram uma parte aceita e até reverenciada da cultura local. Mas para muitos, especialmente os mais pobres, eram um lembrete constante do quanto suas vidas eram insignificantes para os poderosos. A violência não se limitava aos rituais religiosos. Cartago estava constantemente em guerra, seja para expandir seu território ou para defender suas posses contra rivais como Roma. Para os cidadãos comuns, isso significava viver em um estado de tensão permanente, com a ameaça de invasão ou recrutamento para o exército pairando sobre suas cabeças. A vida era dura e a morte muitas vezes vinha cedo e de forma brutal. Os campos de batalha cartagineses eram conhecidos por sua selvageria, e os que retornavam traziam consigo cicatrizes físicas e psicológicas que testemunhavam os horrores que haviam enfrentado. O governo de Cartago, dominado por uma elite rica e poderosa, era implacável em sua busca por lucro e controle. Corrupção e manipulação política eram comuns, e os cidadãos comuns tinham pouca ou nenhuma voz nas decisões que afetavam suas vidas. A cidade, embora rica, estava profundamente dividida entre os que detinham o poder e os que eram meramente engrenagens na máquina do império. Essa desigualdade alimentava um ressentimento crescente, que se manifestava em revoltas e insurreições ocasionais. Mas essas rebeliões eram esmagadas com uma crueldade implacável, servindo como advertência para qualquer um que ousasse desafiar o status quo. Viver em Cartago significava aceitar o lugar que lhe era dado ou enfrentar consequências terríveis. No entanto, o maior inimigo de Cartago veio de fora. A longa e sangrenta rivalidade com Roma culminou nas guerras púnicas, conflitos que selariam o destino da cidade. Apesar de sua força e riqueza, Cartago foi eventualmente superada pela tenacidade romana. O cerco final foi uma lição de resistência e destruição. A cidade, uma vez tão poderosa, foi arrasada até o chão, suas terras salgadas para garantir que nada crescesse novamente. Mas a queda de Cartago não foi apenas uma derrota militar. Foi o fim de uma era marcada por uma brutalidade que parece inimaginável hoje. A destruição completa da cidade foi uma mensagem clara de Roma para o mundo. Até os mais poderosos podem cair. E assim, Cartago, que um dia dominou o Mediterrâneo, tornou-se uma lenda, um exemplo sombrio de como a busca por poder a qualquer custo pode levar à destruição total. Nosso vídeo termina por aqui. Você gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like como forma de apoio, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhá-lo com o máximo de pessoas que você conhece. Muito obrigado por ter chegado até aqui, somos gratos pela sua presença conosco. Fique com Deus e até a próxima.